partir de agora, já estamos já com a gravação da aula, tá bom? E eu peço a vocês que a gente possa estarmos juntos nesse primeiro momento para trabalharmos todo o contexto. Sistema de educação, aliás, sistema de ensino e organização curricular. Esse vai ser o nosso propósito, né, da aula de hoje, é trabalhar em cima disso. Desligue o áudio de vocês, por favor. E aí ele já entra especificamente, né, ele já entra perguntando o que é sistema. O que é o sistema de... O que é sistema... O que significa sistema? Né? E aí, segundo Lalande, né, que cita Dias lá em 2004, ele se refere ao sistema como um conjunto de elementos materiais ou não que depende reciprocamente uns dos outros, de maneira a formar um todo organizado. Ou seja, ele precisa de um conjunto de ações, um conjunto de possibilidades para que ele possa transformar aquilo que ele tem em mãos em um sistema organizado e que siga as diretrizes. Por isso que o nosso sistema educacional brasileiro e o sistema de organização curricular, ele segue uma linha, ele segue uma determinação que é designado pela LDB, que é designado pelas diretrizes curriculares, que foi designado pelo parâmetro curricular nacional, que ele segue uma ordenação do RECNE, que é o referencial curricular da educação infantil. Ele segue vários padrões, né? Ele segue vários sistemas para que isso realmente se transforme em um contexto elementar, onde todos possam seguir a diretriz e dar, a partir dali, as novas organizações, a nova estrutura para o sistema na qual está pautado, que é a educação, que é aquele que nós iremos falar. Tá? E aí, já entrando nesse princípio, nesse contexto, ele ainda vai mais além. O que é teoria de sistemas? Lembra que lá, algumas aulas atrás, nós trabalhamos sobre o contexto, né, de trabalhar a administração, de trabalhar o contexto da organização. Nós falamos até de Taylor e Henry Ford, que são os pais da teoria da administração, né? A teoria da administração científica, o que administrar, como é que esses processos de administração ele nos leva a compreender a organização de um determinado sistema. O próprio sistema educacional, né? Que tem os seus deveres, tem as suas obrigações, assim também como todo o conjunto que faz parte dela. Mas aqui ele coloca, e o que é teoria de sistema? Aí eu coloco da seguinte forma, quando usamos essa teoria, referimos-nos a um ambiente que, além de considerar o que está dentro do sistema, ele também analisa o que está fora, pela troca que se realiza entre o sistema e o ambiente. Ou seja, é aquilo que a gente consegue organizar, tanto dentro como fora de determinado espaço. E aí, o que ele fala de espaço aí é o sistema educacional brasileiro, é a escola, são as secretarias envolvidas, tanto de Estado como de município, é o próprio contexto do Ministério da Educação, que são as estruturas abertas, né, que vai levar aquilo que mais nós entendemos da interação com o ambiente. E aí nós temos dois tipos de organização de sistema que nós devemos entender e compreender como é que eles funcionam. Que é o tipo de sistema aberto e é o tipo de sistema fechado. O tipo de sistema aberto, né, ele faz a troca pela interação com o ambiente. Ou seja, ele está mais propício a você interagir, a você convergir, a você entender o que o sistema ele quer te trazer para você compreender os seus passos. E tem o fechado. Né? O sistema fechado
é aquele que não faz troca com o ambiente. É aquilo que já vem pronto, que já vem designado para que você possa seguir apenas aquele rumo. Você não tem como mexer nele. Ele está ali fechado, ele está ali organizado para você apenas seguir a diretriz do que na qual ele já tem. Tá? Nesse caso, o sentido que dá a ideia do sistema é que nós temos também outros tipos de organização, de sistema, que vai ser falado agora mais na frente, que aí a gente vai conhecer um pouco mais o que é a educação, o que é sistema educacional, o que esse processo todo tem a ver com a nossa formação. Certo? Primeiro, nós iremos falar sobre o sistema escolar. O sistema escolar nosso, ele tem a finalidade de proporcionar a educação num aspecto específico, que é a escolarização. Tudo aquilo que refere à escola, à formação do cidadão de forma formal, ele é computado dentro da escola. Tudo que for designado por escolarização, por formação, que seja fora da escola, ele é designado como uma formação educacional informal, porque não segue alguns critérios do sistema educacional brasileiro, que já é regido pelas diretrizes curriculares, que já é regido pela LDB, que está lá dentro dos seus artigos e dos seus incisos. É um processo sistemático, né, e intencional, que tem como objetivo desenvolver o quê? O intelecto, o físico, o social e o moral dos alunos ou dos educandos. Tá? Veja que na outra aula, já falei disso, eu torno a repetir. A LDB, quando ela foi construída, ela foi pensada no aspecto do desenvolvimento cognitivo da criança. Desde da pré-escola até o ensino médio, que é o sistema educacional brasileiro do ensino básico. Né? Se a gente for falar do sistema educacional brasileiro, a gente vai abrir precedência para o ensino técnico, o ensino superior. Quando eu falo básico, ele vai desde a educação infantil, pré-escola, até o ensino médio, que é aquilo que rege para nós. E que antes, né, já voltando um pouquinho daqui que nós falamos, antes, o sistema educacional brasileiro da educação básica, ele era só do ensino fundamental, que é do primeiro ano, até o que antigamente era chamado de oitava série, o que hoje nós chamamos de nono ano. E aí essa especularidade, ela vai nos norteando para esse contexto, daquilo que a gente tem como precedência para entender a nossa organização, a nossa organização do sistema educacional brasileiro. Deixa o áudio de vocês fechado, não deixa aberto não. Não vai dar interferência. E quais são as contribuições do sistema educacional, do sistema escolar? A sociedade para a escola são conteúdo cultural, os recursos humanos, os recursos financeiros e os alunos. Ou seja, veja que para a escola funcionar, ela não tem que ter apenas aluno na escola. Ela precisa de outros componentes. Ela precisa de outras abrangências. Ela precisa de outros contextos. Ela precisa do social, do financeiro para poder manter a escola, que é público. O financiamento que essa educação vai nos trazer para melhorar as condições. Daquilo que a escola vai nos propor a oferecer para os nossos alunos, e que ele possa se interagir, que ele possa ser mais humano e que ele possa ser pessoa capaz de ter o mercado de trabalho a seu favor. É aquilo que o aluno vai construindo. É aquilo que o aluno vai se transformando em um ser humano mais humano, né? Que nós temos seres humanos que não são mais humanos. Nós temos seres humanos que dá coice no vento, e isso a escola não é o papel, ela não consegue se atribuir a isso. Nós temos que valorizar aquilo que o aluno tem das suas precedências, aquilo que Paulo Freire coloca muito, eu enfatizo
demais, que é aquilo que ele traz de mundo, aquilo que Vygotsky e Piaget também traz, que é o processo interacionista, é aquilo que o aluno já vem carregado com ele em sua bagagem de mundo e precisa ser valorizado. E o que é a escola para a sociedade? Já que nós falamos da sociedade para a escola, e o que é da escola para a sociedade? São a melhoria do nível cultural da população, o aperfeiçoamento individual, a formação de recursos humanos. Ou seja, é aquilo que ela vai oferecer para o mundo lá fora. Aquilo que esse aluno ele vem se transformando. Aquilo que aquele educando ele vai ser transformado quando chegar numa sociedade. Né? Porque a sociedade ela é cheia de pessoas, ela é cheia vamos dizer assim, de ações e interações, onde as pessoas elas podem ou não ser o que ela é. Basta que ela esteja inserida em um contexto. E esse contexto é a sociedade. Se ele não tiver a escola como fundamento principal da sua construção social, humana, ele vai ser apenas da sociedade. Ele não vai ter conhecimentos necessários, essenciais para o seu desenvolvimento cognitivo, para o seu desenvolvimento social. É o que nós temos hoje chamado de ruptura social. Quando você não tem alunos dentro da escola, esse aluno que não está dentro da escola, ele está lá na sociedade, ele está jogado. Né? Ele vai encontrar outros caminhos para poder sobreviver. Ele vai procurar outros caminhos para poder se interagir nesse meio. E, com certeza, o principal, primeiramente, que ele está na cabeça dele, não é a escola. Porque de lá ele já saiu. E para ele voltar, vai ter vários momentos de turbilhões de contraposições que para ele não é o essencial estar na escola. E sim lá fora, fazendo o que ele mais quer ou aquilo que a sociedade obriga ele a fazer. É o que nós chamamos de ruptura social, né? De exclusão social. Mas entenda, a sociedade é para a escola, assim como a escola é para a sociedade. Cada um tem seu papel. Cada um tem a sua finalidade. A escola educa, abrange esse conhecimento para os alunos e a sociedade está ali para mostrar para ele os caminhos. E, às vezes, o caminho que a sociedade mostra para essas pessoas, para esses cidadãos, alunos, crianças, não é aquilo que realmente deveria. Porque acaba que a escola ela tenta trazer o aluno, ela tenta trazer o cidadão para a sua formação plena. E é o que nós iremos trabalhar, é o que nós iremos entender. Por isso que diz, a LDB ela não é apenas um documento regido por artigos e incisos no contexto de suas leis. Mas quem estuda, quem se aprofunda nesse contexto da LDB, essas pessoas vão perceber que é muito mais além do que apenas leis. É compreender realmente o que é ser cidadão e o que a escola está propondo para construir esse novo ser. É muito mais do que isso. Quando nós estávamos na escola, quando nós estávamos estudando no ensino fundamental, depois no ensino médio, chegar até onde estamos agora, nós passamos por diversos processos que fomos obrigados, em tese, fomos obrigados a seguir porque já estava na LDB, porque a lei já dizia isso. A Constituição já diz que tem que fazer. Há um sistema, há uma organização que a gente deve seguir. E esse segmento de organização é que vai nos mostrar, é que vai nos condizer aquilo que realmente nós somos. E aqui nós iremos trabalhar o contexto da LDB, tá? O contexto da LDB, no artigo 8 até o 20º, para entender um pouquinho desse sistema de ensino brasileiro, como é que ele está organizado, o que nós devemos vamos dizer assim, nos atrenhar, nos jogarmos desse estudo. Eu já no começo, antes de algumas pessoas entrarem, já perguntei, já indaguei
a quem tinha lido esse documento, né, que é um documento que já ia fazer parte desse nosso conteúdo. Já deixei lá quais seriam o conteúdo que nós iríamos ter hoje, para que nossas discussões pudessem ser cada vez mais elevadas ao nível superior realmente. Tá? Nesse primeiro semestre, não é que a gente vai trabalhar de forma ainda mais, vamos dizer assim, flexível, maleável, mas a partir do segundo semestre, há uma exigência cada vez maior para aquilo que vocês tenham que ter a formação de vocês. É pegar realmente a firma. Né? Eu espero que a gente já tenha uma predominância de estarmos juntos dentro da sala de aula, que eu acho que é o mais viável para todos nós. Né? Apesar de eu ter essa outro contexto de trabalhar com a educação à distância na UEMA, mas eu vejo que a parte presencial ela tem um jogo de sentimento, de postura do aluno, porque ele está vendo o professor ali em cima dele cobrando. E aí esse aluno ele sente-se na necessidade de buscar realmente cada vez mais esse conhecimento. Mas isso é coisa que a gente vai trabalhando ao tempo e a gente vai nos contemplando. Tá? Vamos ao que nos interessa. Como que está estruturada a nossa educação básica? Vejam só. Vou dizer para você que isso aqui é prova de concurso, além daquilo que a gente aprende no dia a dia na nossa formação. A nossa educação básica é dividida em educação infantil, fundamental 1 e 2, que vai do primeiro ao quinto ano, e depois do sexto ao nono ano, que é o 2, e o ensino médio, que vai do primeiro ao terceiro ano. Aquilo que nós todos já passamos. E que os nossos filhos, nossos futuros filhos irão passar. Isso é um processo de ciclo vital da educação. Vai acontecer sempre. Não vai parar só em mim, porque eu terminei o ensino médio, aí não vai ter mais. Não, ele vai seguir. E a partir do que o tempo ele vai se passando, ele vai sendo aprimorado as suas organizações. Também existem outras modalidades que são de fundamental importância e são obrigatórias que devem existir. Né? Que nós chamamos de estrutura de sustentação. Não é só o princípio da educação, não é só o princípio do aluno estar lá e estudar, mas é o que está por trás disso. É uma estrutura administrativa, né, que vai estar lá condicionada. E essa estrutura administrativa ela tem outros 3 viés, né, outros 3 segmentos, que o elemento não materiais, certo? Entidades mantenedoras e a parte administrativa. Mas, professor, o que é isso, na verdade? O que isso vai estar compilado? O que isso tem a ver com os nossos estudos? Lembra-se que nós estamos falando de políticas e estrutura da organização da educação básica. Então, tudo isso entra. Não é só sala de aula, mas é a estrutura do que o sistema de ensino tem para que eles possam nos oferecer o que é de bom, o que é de melhor. Deixa eu só voltar aqui um pouco, que eu me esqueci de falar. Só falar as faixas etárias que cada uma dessas etapas tem. A educação infantil ela é composta em 2 níveis. Né? Aí tem a educação infantil como creche, que ela vai de 0 a 3 anos. Isso nós falamos na aula anterior. Vou só reforçar para vocês. E a pré-escola, que ela vai de 4 a 5 anos. Né? Isso dentro dessa primeira etapa aqui, ó, que é a educação infantil. Aí no ensino fundamental, aí que já entra como processo já obrigatório dos pais e do Estado, matricular todos os alunos a partir de quantos anos? A partir dos 6 anos de idade. Já é obrigatório. A educação é obrigatória? A educação infantil? Tá? Mas ela não pega tanto assim a figa como o ensino fundamental, ele já chega. Que aí no ensino fundamental, a partir dos 6 anos de idade, a criança já tem que estar matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. Certo? E aí ela vai até aos 10 anos de idade. Isso no ensino fundamental 1.
que é o chamado de primeiro ao quinto ano. Tá? O ensino fundamental 2, que é chamado de sexto ao nono ano, esse aluno tem que entrar no sexto ano com 11 anos de idade. E ele tem que sair do nono ano com 14 para 15, para poder chegar no ensino médio, já com os 15 anos dele, já no ponto, para ele poder finalizar o ensino médio com 17 anos de idade. Se o nosso sistema educacional brasileiro fosse realmente seguir da risca, todo mundo teria que terminar o ensino médio aos 17 anos de idade. Mas a gente vê que isso não é a nossa realidade. Né? A gente vê que isso ainda tem outros contextos que não é esse favorecimento de podermos terminar o ensino médio com 17 anos de idade. A gente sabe que isso praticamente no nosso país, na escola pública, isso praticamente no nosso país é uma coisa que, assim como a meta do PNE está lá para universalizar a educação, ainda está longe de acontecer. Mas nas escolas privadas, isso já tem um poder mais forte, mais rígido de cobrança realmente que aconteça. Mas vamos seguindo. Nessa estrutura de sustentação, né, do que rege a lei do sistema educacional, ele vai entrar. E nós iremos ver quais são elas na qual vai estar designada para a gente dentro dessa organização da LDB. Vamos lá. Elementos não materiais. Nós temos quem? As normas, disposições legais, que é regido por quem? Pela Constituição Federal, leis e decreto. Nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior, né? Que é a Constituição Federal de 88. Leis e decreto é que vai sendo organizada, é que vai ser inserida dentro dessas ações, né, elementares do sistema educacional brasileiro, que ela vai se organizando, vai se moldando até chegar a um denominador comum para todos. Nós temos também as disposições regulamentares, que são quem? Os regimentos, portarias e instruções. Também dentro do contexto das organizações, das diretrizes e dos parâmetros. Lembra-se que lá na LDB, quando eu botei para vocês lá atrás, né, mais afinco, eu mostrei para vocês que tinha algumas resoluções, que tinha algumas leis que estavam sendo extintas, né, revogadas, e outras que estavam sendo aprovadas. Né? São essas leis, esses decretos, que vão se organizando dentro da estrutura do sistema educacional. Que nem sempre ela vai estar engessada como fosse lá em 96. Já pensou se a nossa LDB fosse apenas só de 96, não tivesse havido nenhum tipo de alteração, nem de revogação, nem de inserção de decretos? A gente estava ali com a educação defasada ainda mais daquilo que nós temos hoje. Por isso que nós temos que seguir a risco e temos que valorizar aquilo que nós temos, que é a nossa educação. Porque a todo instante ela vai mudar. Porque todo dia vai surgindo alguma coisa nova, e isso vai fazer com que nós possamos nos organizar melhor para ter uma educação de qualidade. Nós temos as disposições consuetudinariais, que são o quê? São as éticas, são os costumes e a prática. Que aí vai mais da pessoa, vai mais do sistema humano, vai mais daquilo que a gente tem como pessoas, como os humanos, dentro da organização, dentro do sistema educacional brasileiro. Tá? Esses aqui são elementos, né, não materiais que têm que ser também trabalhados, vocês têm que conhecer para que a gente possa entender melhor qual é que esse contexto está para nós e para o nosso sistema educacional brasileiro. O que rege cada um deles. Tá? Aqui, nós temos outro aporte, né, que são as entidades mantenedoras. Essas entidades mantenedoras, ela tem algumas peculiaridades. Né? Nós temos o Poder Público Federal, nós temos o Poder Público Estadual
e nós temos o poder público municipal. Cada um deles tem as suas necessidades, as criações dos seus decretos, né, dos seus regimentos, mas não tirando daquilo que foi construído como base maior, que é a LDB, que são os PCNs, que são os DCNs. A partir dele é que você constrói a organização dos seus, das suas entidades, no município e nos estados. Cada um deles vão ter as suas peculiaridades. Nós temos também as entidades particulares, né, que são as leigas e as confessionais, e também nós temos as entidades mistas, que são as autarquias, que são lá da associação, são as filantrópicas, são entidades que são feitas por pessoas físicas, 2 pessoas físicas, ou uma pessoa jurídica, que queiram trabalhar com uma associação comunitária, que quer fazer uma escola na comunidade para ajudar o princípio da educação, para as pessoas que não têm acesso ainda à educação, né? Tudo isso ele vai sendo computado, tudo isso ele vai sendo acomodado para que o sistema educacional ele possa ter essa abertura, para que ele possa dar para as pessoas a oportunidade de estudar, né? Não é simplesmente eu ter só o órgão público para o ensino ou o privado, mas tem outras entidades que possam trabalhar em cima disso. Tem outras entidades que possam melhorar esse contexto da organização, né, da educação, para que possamos trabalhar de forma mais organizada. E isso nós teremos pautas, né? Isso nós teremos como medir e como nos organizar melhor para consolidarmos essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa educação com mais qualidade. É o que nós precisamos. É que todo mundo precisa de ter uma educação de qualidade. E ainda temos os níveis de administração dos sistemas de ensino, né? Que toda a compostura da educação ela tem que se fazer valer também por aquilo que o sistema vai regindo, né? A pessoa, se todo mundo, se todas as escolas trabalhassem dentro daquilo que é seu e não seguisse uma legislação, todo mundo estava doido, desvairado. E o que fala? O sistema de ensino brasileiro possui uma rede de autoridades, desde aquelas que envolvem o país até o que se instauram nas unidades escolares. Aí ele fala justamente daquilo que o MEC, né? Ele fala país, ele fala o Estado-Maior União, ele fala do MEC, até chegar ao que tem nas escolas. Lembrando que para trabalhar em cima disso, lembrando que para ter o que consideramos um sistema educacional brasileiro, né, de educação, a gente precisa entender e saber que existem os conselhos. Lembra que eu falei sobre os conselhos na vez passada? Nós sabemos do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Então, esses 3 conselhos são pautados, né, regidos como lei para poder fazer o processo de fiscalização daquilo que se tem colocado para a educação, né? E que as pessoas têm que trabalhar com o princípio de fiscalizar o que realmente está colocado para a educação daquela comunidade, do município, do estado, né? e do país como um todo, né? Que são os órgãos municipal, estadual e federal. E aí a LDB dispõe, está no título 4, agora já entrando mais especificamente na LDB, no artigo 8º, que ele fala da organização da educação nacional, e no artigo 9º sobre as competências e atribuição da União. Ou seja, o que cada um compete, o que é de direito e o que é de dever, e quem que deve oferecer a educação, e por que essa educação, às vezes, quando chega, ela não tem um respaldo que deveria. É aquilo que eu perguntei para vocês lá atrás, se a LDB realmente ela estava proposta, se ela tem a proposta de trazer uma educação de qualidade para nós, o que é que nós, como educação, estamos fazendo para que essa LDB esteja realmente certa daquilo que ela trouxe? Será que nós temos nossos deveres
e os direitos que são nossos estão alinhados, estão propostos a nos oferecer uma educação de qualidade, né? É isso que vem em nossas cabeças, é isso que vem perguntando a todo instante. Será que somos capazes realmente de ter uma educação de qualidade, que essa educação ela possa ser educação sempre na progressividade, sempre acima e nunca para descer? Ou se nós pegarmos o PISA, que é a avaliação mundial da educação, nós temos se não for a penúltima, é a última. Dentro dos países que fazem realmente essa avaliação. Não é que são todos os países do mundo, mas de todos os países que estão na eminência de avaliação educacional, nós somos os últimos. E dos países da América do Sul, na América Latina, nós também somos os últimos. Por quê? É falta de leis? Não. Se nós olharmos, nós temos uma das melhores constituições. Nós temos uma LDB que traz tudo que é voltado para o ensino, para a educação de qualidade. O que está faltando, meu Deus, é boa vontade das pessoas de poder fazer aquilo que realmente é essencial. Pelo menos o básico. Porque tem escola que se compromete. A minoria, vamos dizer 10%. Mas os outros 90% estão nem aí. Deixam solto. Por isso nós temos essa defasagem tão grande dentro da nossa educação. Porque nós não estamos valorizando aquilo que realmente é para ser valorizado. Tá? Deixa eu só falar para vocês. Deixa eu voltar aqui. A gente retomar. Pronto. Estou vendo todo mundo agora. Os que estão aqui. Deixa eu falar aqui para vocês. Nós temos menos de 1 minuto. Aí a conexão ela vai fechar. Tá? Mas vocês, eu vou dar o tempo só de poder reorganizar aqui para poder abrir novamente, tá? Porque a gente tem um tempo, o Zoom ele tem um tempo de abertura de fala, né? De reunião, e aí eu vou estou finalizando essa primeira parte com vocês, estou finalizando agora, e quando a gente voltar, a gente vai entrar nos artigos a fim realmente do que é essa LDB e do que ela está propondo para a gente de qualidade de ensino. Ok? Volto já com vocês.